TV Shalom. Isaías 43, do verso 1 ao 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, igreja? Até aqui. Fecha a Bíblia, desligue o aparelho, fique de pé um minutinho comigo só. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu falei bonita, teve gente que teve dificuldade de olhar, mas perfumada eu sei que tem alguém do seu lado. Isso, aperte a mão dessa pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Ah, pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós oramos mais uma vez esta noite. Primeiramente te agradecemos pela vida do anjo da igreja, do pastor Abílio, pela sua data festiva de aniversário, que alguns anos atrás o Senhor deu de presente para o mundo a existência do seu filho. Em segundo lugar, ó Pai, porque o seu filho fez desta festa um culto de adoração ao teu nome. E agora foi me dada a oportunidade para ser profeta nesta noite. Então, antes de começar a profetizar, Pai, eu lhe faço um pedido: cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Salvador, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a Assembleia de Deus de Salvador. Manda anjos de fogo descerem aqui. E estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Geralmente, numa festa de aniversário, eu traria uma mensagem de estímulo e de fé ao aniversariante. Mas como eu sou da mesma linhagem do aniversariante, somos pregadores, e está no nosso sangue usar a unção profética, e quando a gente vê uma igreja, o coração da gente vai ao delírio. Eu não vou perder a oportunidade de profetizar sobre a sua vida nessa noite. Prometo que não vou demorar, tá bom? Até as 2 da manhã eu entrego esse microfone aqui. Se alguém ficar comigo aqui, alguém fica ou não? Pronto, maravilha. Se você também não quiser ficar, pelo horário dá tempo de ir para casa ainda. Dá tempo de assistir o Corujão ainda, né? Mas se ficar comigo aqui, coruja você não vai ver não. Você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar e pousar sobre os irmãos que aqui estão. Amém? Pastor Roberto, mude a música para mim. Jesus trouxe ao meu coração, pastor Marcos Antônio, a lembrança desse texto do livro do profeta Isaías. Eu poderia aqui fazer uma firula, uma apresentação histórica, mas como o tempo é curto, vai ficar para uma outra vez. Eu quero ir direto no centro nervoso do que Deus colocou no meu coração. O profeta messiânico, o profeta Isaías, é um profeta de divisão de águas. É um profeta que, erguido por Deus num tempo muito distante do nosso, emprestou a Deus os seus talentos e pagou com a vida por ter sido fiel ao Senhor. Isaías é o profeta que, depois de profetizar por 3 anos nu, pelado, numa forma de protesto, Deus dizendo a Israel como Deus queria a sua nação, terminou seus dias cerrado pelo meio. Mataram o profeta, mas não podem matar as profecias que saíram da boca deste profeta. O livro de Isaías é considerado pelos judeus uma mini Bíblia, não sei se você sabia disso. A Bíblia protestante, a nossa Bíblia, ela tem 66 livros, sim ou não? Curiosamente, o livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia Sagrada, dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento nós temos 39 livros. E o Novo Testamento, 27 posteriores livros. Quem pega o Velho Testamento e lê ele de súbito, toma um susto.
Porque nós temos a figura de um Deus irado, de um Deus que grita ais e us, de um Deus que usa um chicote em uma mão e um cajado feroz na outra. Mas quem atravessa o Velho Testamento e entra no Novo, encontra um Deus que esconde o chicote, que esconde o cajado e pega um vaso de alabastro e sai derramando azeite sobre o povo, sobre a nação, sobre o mundo, trazendo a esperança da salvação para todo o povo. Interessante que quem lê o livro do profeta Isaías como estudante, vai descobrir que do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus está irado. Deus está olhando para o povo dizendo, ai de ti que bebe, ai de ti que adultera, ai de ti que troca o bem pelo mal, ai de ti que se prostra diante de estátuas de pedra. O Deus do primeiro capítulo até o capítulo 39 de Isaías, ele está irado porque o povo o traiu. E Deus não perdoa esse tipo de traição. Mas como que em um passe de mágica, do capítulo 40 para frente, Deus esconde o chicote de novo. E ele que estava batendo no povo dizendo, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele começa a dizer assim, eu tenho um povo e o amo. E para esse povo eu digo assim, chegará um tempo em que o leão vai andar ao lado do cordeiro. A criança vai pegar a cobra pelo rabo e não será picada. Esse povo chegará um tempo que vão comer do bom e do melhor que a terra tem. E detalhe, não terão que pagar nenhum centavo. E viverão os melhores dias, porque o renovo nascerá sobre a terra. Portanto, o livro de Isaías, ele é como se fosse uma mini Bíblia. Por isso, respeitado é entre os judeus até os dias de hoje. E quando o Filho de Deus por aqui caminhou, em um dos textos bíblicos, quando deram a ele a oportunidade de pregar em uma sinagoga, ele abre exclusivamente no livro do profeta Isaías e lê o texto que falava sobre ele. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor e coisas assim. Então, se você não tem apreço nem paixão por Isaías, se apaixone por ele, você vai encontrar coisas profundas. Mas eu não quero aqui, como disse antes, quando o senhor desceu, pastor Abílio, não vou aqui me ater na parte histórica, eu quero ir direto ao ponto. Eu quero aqui dar uma interpretação espiritual do texto. No capítulo 43, Deus está feliz. Deus está o quê? Não ouvi. Deus está tão feliz que ele acorda o profeta na madrugada para desabafar com o profeta, para conversar com o profeta. E Deus diz para Isaías, Isaías, eu tenho um povo. Não são dois, não são três. Eu tenho um só povo e amo esse povo. Amo tanto esse povo que sou capaz de respeitar a identidade desse povo. Isaías pede uma explicação e Deus diz, é que eu tenho no meio do meu povo, Isaías, dois grupos. Eu tenho um grupo feito de pessoas normais e tenho um grupo feito de pessoas anormais. Quando eu quero conversar com os normais, eu tenho que falar com eles de maneira normal. E quando eu quero falar com um grupo de anormais, eu falo com eles de maneira anormal. Isaías não tinha compreendido. Então Deus disse, olha o que eu digo aos normais. Se passarem pelas águas, elas não te afogam. E se passares pelo fogo, ele não te queima. Olha que interessante. A igreja teve a reação que eu esperava. Quando falei de águas, a igreja se abriu e gritou. Quando falei de fogo, a igreja se fechou. Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque todas as vezes que você ouve qualquer tipo de palavra que sai da boca de alguém que está pregando ou discursando, a voz entra no seu ouvido, ela é depurada pelo seu cérebro e vai para um aparelhinho que nós temos aqui atrás da cabeça chamado cerebelo. Diga comigo, cerebelo. O cerebelo seria o HD de memória do ser humano. Todas as suas memórias estão armazenadas no seu cérebro. Não há computador humano feito por uma humana que tenha a capacidade que tem o cérebro humano. Tudo que você passou na vida um dia está estabelecido aí. Essas memórias, elas se dão às vezes de maneira consciente, inconsciente, porque todas estão no seu subconsciente. As memórias são ativadas através de som, através de cheiro e através de visão, através do tato. Quem aqui nunca passou pela rua, ouviu uma música e o coração voltou lá em 1800 e bolinha? Marco Antônio puxou uma música aqui que arrancou lágrima dos meus olhos, que me fez voltar quando eu era criança ouvindo essas músicas. Entendem isso? Então, tudo que você passou na vida está aqui e é ativado através do som, através do cheiro, através da visão, etc. Quando eu falei para você
Se passares pelas águas, elas não te afogam. A mensagem entrou no seu ouvido em milésimos de segundo, entrou no seu cerebelo, ativou todo o seu sistema de memória, e o seu sistema de memória age mais rápido do que a reação do próprio corpo. E ele disparou sobre o seu corpo uma endorfina, disparou uma descarga de hormônios no seu corpo que te deixou feliz, e você automaticamente respondeu dizendo glória a Deus. Preste atenção, quantas vezes você foi em um ambiente, em um culto, em uma reunião, em um comício, está lá a pessoa falando, você está de braço cruzado, e sem você perceber, você começa a fazer assim, ó. Ou assim, ó. Às vezes você fecha o rosto, ou às vezes você abre um sorriso. E isso você faz de maneira natural, às vezes você nem se prepara para isso. Por quê? Porque o som mexeu com o seu intelecto, o seu intelecto buscou memórias. Quando eu disse, se passar pelas águas, as águas não te afogam, o seu cérebro mandou um recado para você dizendo, pode acreditar que isso aí acontece com todo mundo. Pergunte por quê? Todo ser humano já passou ou passará pela experiência triste do afogamento. Quem já se afogou aqui alguma vez? Ou o povo aqui é muito crente, não vai nem na praia, pastor. Pense num povo. Ei, quem foi que te disse que a gente se afoga indo só no mar ou numa lagoa? Às vezes a gente se afoga tomando um copo d'água. Quem aqui já tomou um copo d'água e a água saiu por onde não devia? A sua sorte é que tinha os narizes, senão você estava perdido. Todo ser humano passa pela experiência do afogamento. Aí vem Deus e diz, o meu povo, se passar pelas águas, não se afoga. Era a maneira de Deus dizer, para parte do meu povo, eu posso falar coisas simples, coisas que fazem sentido. Eu posso fazer promessas normais, porque o que é normal só entende o que é normal. Dá um exemplo, pastor, vou dar um exemplo. Você está no culto, o pastor Abílio está virado no giraia, e de repente ele diz assim, hoje o Senhor me manda dar uma palavra, ninguém volta para casa sozinho, porque o anjo do Senhor acampará ao redor daquele que o teme e o livrará do mal. Por que você gritou? Eu nem terminei de falar, você já gritou. Olha o que aconteceu, a minha voz entrou no seu ouvido, a palavra buscou as memórias, o seu cérebro trabalhou rápido, disse, pode concordar, porque em algum momento da vida você ouviu alguém contar um testemunho de alguém que estava morrendo, de alguém que passou por uma enfermidade, Jesus libertou ele. Se libertou ele porque um anjo protegeu, vai libertar a sua casa também. Promessa normal, diga, promessa normal. Você está no culto, a pastora Bia agora pregando. De repente a pastora Bia libera a seguinte palavra para vocês assim, o Senhor manda dizer que esse ano de 2020 haverá um reboliço na sua casa antes do dia 31 de dezembro, porque antes do dia 31 de dezembro estará sentado você e sua família ao redor de uma mesa farta, porque assim diz o Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Antes de falar você já reagiu, por quê? Porque a minha voz atingiu o seu cérebro, e o seu cérebro disse a você assim, pode acreditar, porque em algum momento você ouviu um testemunho que Jesus salvou o marido da fulano de tal, o filho da fulano de tal, e se salvou eles, salvará a sua casa também, porque o Senhor não é homem para mentir. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Promessas normais. Mas quando eu disse, se passar pelo fogo, a chama não queima em ti, a igreja quietou. Quer perguntar o porquê? Minha voz entrou no seu ouvido, foi no seu cérebro. O seu cérebro vasculhou em busca de uma memória, de uma lembrança de alguém que andou pelo meio do fogo e não foi queimado. Porque a promessa não é Deus te livrar do fogo. A promessa é Deus te livrar no fogo. Você já viu pessoas que foram livres do fogo, saíram queimadas com queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. Mas pessoas que andaram no meio do fogo e não queimou nenhum fio de cabelo. Na memória do universo, ou do mundo presente, só conhecemos a história de 3 meninos. São bíblica a história deles. Qual o nome deles? Não, esses são apelidos malditos. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Ao dizer isso, exaltamos o Deus de Israel. Só eles caminharam pelo fogo. Nós não demos glória a Deus porque a voz entrou no ouvido, buscou a memória e não encontrou memória. Por quê? Porque não é uma promessa normal. É um tipo de promessa que você escuta e você é tendenciado a duvidar dela. Você escuta, põe a mão no queixo e diz, esse pregador não me engana não. Quer ver uma pregação assim? Você está no culto, Marcos Antônio, no meio da pregação, no meio da música, parou de cantar e diz, Jesus está me dizendo que aqui dentro tem uma mulher, que ela é gari,
E isso não deprecia ninguém, porque todo trabalhador é digno. Mas tem uma senhora aqui muito simples. Ela não sabe falar direito, não sabe se comunicar. Mas dentro de 3 meses, ela estará na Casa Branca, numa reunião com Donald Trump. E ela estará dizendo a ele em inglês: Happy the nation whose God is the Lord. Translation. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Thank you so much. Mas você viu que quando eu acabei de profetizar, ninguém nem deu um glória a Deus quando eu falei dessa mulher. Só gente rindo. Por quê? Porque essa é a reação que a gente espera quando você escuta uma maluquice. Você está no culto, o pastor Henrique Riame está com a palavra. Ele diz assim: Jesus está me dizendo que tem um homem aqui. Ele é boia fria. Eu não sei se aqui na Bahia tem corte de cana. Cortador de cana. Ele receberá uma carta dentro de 2 semanas. E essa carta virá assinada por um advogado lá da Espanha. Porque vasculharam a árvore genealógica de um grande principado. E descobriram que um dos seus parentes veio parar no Brasil. E você é o único herdeiro de 5 castelos e 200 milhões em dobrões espanhóis. Você viu? Não tem glória a Deus nenhum. Olha a cara do irmão para você ver, só tem gente rindo. Mas essa é a reação que a gente espera. Se tivesse alguém que desse um glória a Deus bem alto, a gente dizer o quê? Que a pessoa é louca. E é para os loucos que eu vim pregar nessa noite. É para o louco. Eu vim falar de promessas malucas. Eu vim falar de promessas que desequilibram o ser humano. Na verdade eu não vim falar não, eu só vim relembrar. Porque eu não estou aqui pregando para neófitos, eu estou aqui pregando para crentes, eu estou com o meu corpo arrepiado. O Senhor está me dizendo que Ele marcou esse encontro com você. O aniversário é dele, mas o presente vai ser seu. O Senhor te trouxe aqui só para te dizer: quando eu falo, eu cumpro o que eu falo. Por mais insana que tenha sido a palavra, por mais louca que tenha sido a profecia, por mais doida que tenha sido a promessa, o Senhor me manda te dizer: quem viver, verá. Vai acontecer um reboliço na sua vida, e a promessa vai se cumprir antes que você sonhe. Alguém acredita nessa maluquice? Então dá mais um glória a Deus e uma salva de palmas, por favor. Pastor Marcos Antônio já foi deputado federal. Pastor Abílio, deputado federal. Nós 3 somos acostumados com uma frase que de vez em quando a gente ouve solta na Câmara. De repente apresenta-se um projeto, e geralmente a oposição vem para derrubar o projeto e diz assim: esse projeto é um projeto draconiano. Isso é uma frase de efeito. Eu não sabia o que era isso, fui estudar. O que é um projeto draconiano? No Senado romano havia um senador chamado Draco. E Draco era extremamente pueril. Desculpe, eu errei a palavra. Ele era extremamente aguçado nos sentidos de peso. Pueril é infantil, é exatamente o contrário. Draco, ele não tinha meios termos, ele era um homem muito duro. Então quando ele criava uma lei, a lei dele era imutável, era extremamente pesada, ninguém conseguia alterar uma vírgula da lei dele, tão sagaz que ele era. Então todas as vezes que num parlamento se apresenta um projeto de lei e a lei é dura, ela é imutável, chamamos de projeto draconiano. O que isso tem a ver com a pregação, pastor? Lendo a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, quando questionaram Deus sobre as suas promessas malucas, Deus respondeu assim: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Deus criou uma lei, diga, Ele criou uma lei. Qual é a lei? Não sou homem para mentir, nem sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Entramos no Novo Testamento. Jesus olhou e disse: não, a promessa do meu pai, a lei dele é muito fraca. Eu vou endurecer a lei. Eu vou transformar esta lei numa lei draconiana. O meu pai disse o quê? Não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que falo. Pois bem, eu digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Ele estabeleceu uma lei onde ele próprio se aliou a ela. Ele não pode se contradizer. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer.
E o que eu faço, pastor? Melhora o rosto, ergue os ombros, para de ficar com pena de si mesmo, para de ficar chorando as pitangas, expulsa essa miséria desse espírito de piolho que está sobre você. Sabe o que é um espírito de piolho, né? A pessoa que anda pela cabeça dos outros. Se você ficar guardando as mágoas do passado, o que o papai falou, o que a mamãe falou, ah, pastor, mas eu fui violentada, minha alma. Pare com essa geração Nutella infernal, que não suporta nada. Em nome de Jesus, transforme do limão uma limonada. Pegue a maldição e transforme em bênção. Deus pega o lixo e transforma em luxo. Ele vai pegar todo o tempo de desgraça e transformar num tempo de possibilidades e milagre. Alguém acredita nisso? Levante a mão direita para o céu. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com muito carinho, por favor. Agarre essa criatura para mim. Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não, é com força, irrita ela. Tira ela do lugar, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus trouxe você aqui para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua chamada, o seu ministério, a sua família, a sua casa. Deus vai sacudir a sua história. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E é aqui que nós somos rejeitados. Não temos paciência de esperar. Deus nunca se esqueceu do que Ele te falou. Se não aconteceu ainda, é porque não chegou o tempo. Mas quando o tempo chegar, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que pode reter a bênção que é sua. Agora, o que você não pode é ficar aguardando milagre desse jeito. Posso falar, pastor Billy? Ficar aguardando milagre, a promessa com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ficar o culto inteiro olhando para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Está numa igreja pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Fica com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso não traz o milagre nem a glória. Eu vou terminar aqui só te dizendo uma coisa: você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir uma promessa que Ele te fez. Queria ter tempo para falar como Deus rejuvenesceu Abraão. Rejuvenesceu Abraão. Que quando chegou em casa, a mulher olhou para ele e disse: meu marido saiu daqui com 100 anos, voltou com 20. E eu deixei minha mulher aqui com 90, agora está com 15. Naquela noite namoraram, saíram em lua de mel. Ele com 100, ela com 90. No meio do caminho ele disse: filha, se perguntarem que você é minha, diga que você é minha irmã, porque há de ser que vão querer tomar você de mim, de tão bonita que você está. Quem é que vai cobiçar uma mulher de 90 anos? Só se for um asilo ou um museu. A Bíblia diz que já tinha cessado o tempo de Sara ser mulher. Abraão ofereceu um sacrifício a Deus, Deus deu um sono nele e rejuvenesceu ele e Sara, porque ele fez uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele quebra leis físicas, leis naturais, Ele quebra leis químicas. Ah, meu Deus, eu vou terminar aqui só contando para vocês uma história. Quando eu estava lendo a história de Josué, pastora Bíblia, eu desde criança amava a história de Josué, porque criancinha no grupo de crianças mandava a gente cantar: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Então, essa firula aí. E eu amava Josué. Um dia eu fui estudar a história dele, porque eu fui questionado por um professor que esse texto na Bíblia estava errado. Porque a Bíblia diz que Josué disse que o sol parou. E na verdade, o sol não para, porque ele não se move. O sistema que nós vivemos da nossa galáxia é um sistema heliocêntrico. O Sol é o centro da nossa galáxia. A Terra é o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. É a força do Sol que faz com que a gravidade mova os planetas. Então o Sol nunca parou. Pastor, então a Bíblia está mentindo? Não. A Bíblia está sendo sincera em usar um homem que não conhecia nada de estudo do tempo, nem de planetas, falando aquilo que ele via naquele momento.
Na visão de Josué, na visão espiritual da igreja, o que aconteceu? Josué estava correndo atrás dos inimigos e ele parou de repente. E Deus olhou para ele e disse: Josué, eu entrego os inimigos na sua mão hoje. Eu amo quando Deus dá data, viu? Vou falar de novo. Josué, eu entrego os inimigos na sua mão, que dia? Josué passou um pregão por todo mundo e disse: vamos pegar, que é hoje. De repente, Josué está correndo atrás dos inimigos e o sol começou a se esconder. Josué parou o cavalo. Senhor, sim, Josué, amanhã a gente continua. Josué, eu disse hoje. Eu imagino Josué falando: então o senhor dá um jeitinho, porque olha o sol lá, ó. Josué viu o sol fazer assim e a lua fazer assim. Senhor, só tem jeito de ir para essa batalha. Tem que continuar de dia. Na mente de Josué, Deus colocou uma mão debaixo do sol e a outra em cima da lua, e fez o sentido inverso. Vai vendo aí, Josué. Tá bom, senhor. Só segura até quando? Vai ser dia até o inimigo tombar, porque eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Agora respire fundo. Diga para o seu irmão: acompanhe. Cientificamente não foi isso que aconteceu. Cientificamente o que aconteceu? A Terra gira em torno do seu eixo. Nós temos dois sistemas que acontecem somente com a Terra, e aprendemos isso na escola: o sistema de rotação e o sistema de translação. A Terra leva 24 horas para dar um giro em torno dela mesma, e leva 365 dias para dar giros ao redor dela e ao redor do sistema solar inteiro. Quando ela se aproxima do Sol, verão; quando ela se afasta, inverno; daí outono, primavera. Todo mundo sabe disso, né? A Terra e os planetas todos giram no sentido horário. Você já soltou água na pia? Já viu quando faz o redemoinho? Veja como é no sentido horário. A água gira no sentido horário, da esquerda para a direita. No Brasil só tem um lugar no mundo que fica lá no Marco Zero, acho que é no Macapá, que por causa do ambiente onde a Terra está ali alojada, ela está alinhada de certa forma, que é o único lugar do mundo que gira ao contrário. Mas o normal é tudo girar no sentido horário, o sentido do seu relógio. Amém até aqui? Quando a Terra gira, ela libera uma energia, e essa energia vai fazendo com que todos os planetas, são 9 planetas ao redor do Sol, todos giram em consonância. Einstein já havia falado sobre isso, mas o pupilo dele, aquele menino que morreu lá na Inglaterra, como é que era o nome dele? Aquele que era todo tortinho. Stephen Hawking. Eu li um livro dele chamado O Universo em uma Casca de Nós. Ele dizia assim: o universo é como um corpo crescente. Ele não pode retardar e nem voltar atrás por 1 milímetro. Se ele voltar 1 milímetro, há uma implosão. E assim como houve uma explosão do Big Bang, que o universo foi criado, o universo pode ser destruído. Então não pode voltar atrás nem 1 minuto. Ele tem que ser sempre crescente. Ele fala sobre o sistema solar. A Terra gira no sentido horário, e todos os planetas. Se a Terra parar por 1 minuto, ele diz que acontece um colapso. O que faz a Terra girar? O centro da Terra. No centro da Terra nós temos uma massa chamada amálgama. Essa massa é feita de ferro, minerais. O centro da Terra é 10 vezes mais quente do que a nossa superfície. Chega a se equiparar quase que a 1/3 do calor do Sol. É muito quente. A Terra gira numa velocidade que nós não conseguimos compreender. São milhares de quilômetros por segundo. A lei da gravidade nos atrai à Terra, por isso que a gente não sente, porque somos muito pequenos pelo tamanho dela. A Terra está girando violentamente nesse momento. Olha o que vai acontecer. Josué está aqui. Por que está ficando de noite? Porque a Terra está girando, ela está dando as costas para o Sol. Aí Deus diz: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. E Josué cobra, então, para ser hoje, tem que voltar a ser dia. O que Deus vai fazer é algo violento. Deus vai colocar uma mão debaixo da terra e a outra em cima da terra. Imagine um peão que está girando. Lembra de peão? Você jogar, você vai e para de uma vez o peão. Quando você para, o choque que dá. Deus não só parou a terra, Ele girou a terra ao contrário. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus travou
travou a terra no eixo dela, fez a terra dar meia volta para o sol voltar a brilhar. E eu queria saber o que aconteceu com o sistema de fotossíntese da terra, o sistema das flores. Durante o dia, as flores liberam oxigênio, e à noite, gás carbônico. Houve um colapso no sistema da terra por completo. Deus arriscou a criação toda do universo, só porque ele falou para um homem no lombo de um cavalo: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Hoje. E você ainda está duvidando? Deus mata, Deus dá vida, Deus abre porta e fecha porta, Deus levanta e derruba, só porque Ele te fez uma promessa. Quem se meter entre você e a promessa que Deus fez, vai conhecer a mão dEle. Pegue esta palavra, coloque na sua alma, e quando esse culto terminar, saia daqui agarrando o diabo pelo chifre, esfregue a cara do diabo no chão, chuta ele para o inferno e diga para ele que quem te prometeu foi Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Vai acontecer o milagre. Vai acontecer o milagre. As promessas sobre a sua vida, pastor Abílio, estão acontecendo. Só Deus sabe onde vai chegar. Você, Marco, eu, você, Henrique, todos nós temos promessa. Não vamos perder a esperança. O maior campo de batalha que nós enfrentamos não é o parlamento, pastor Abílio. A maior arena que nós enfrentamos, Marco, não são as convenções. A maior arena que o ser humano enfrenta é dentro da sua própria cabeça. É aqui. Tudo se dá aqui. É você quem determina. É você quem desiste ou insiste. Eu li esses dias atrás a saga de um índio. Era um xamã. E um índiozinho muito espirituoso perguntou para o xamã: xamã, como eu faço para ser como o senhor? O xamã disse: depende de você. E ele: como assim? Para ser um guerreiro, você tem que alimentar um dos 2 lobos que está dentro de você. E ele disse: eu tenho 2 lobos dentro de mim. Ele disse: tem. Qual o nome deles? Ele disse: um é coragem e o outro é covardia. E como é que eu sei quem vai vencer? Ele disse: aquele que você alimentar mais. O que é que você alimenta em você? Quem você tem ouvido? Mídia social? Internet? Essa meia dúzia de gente à toa que não tem o que fazer, que fica vivendo de falar da sua vida? Falam de você porque tem ciúmes de você, tem inveja de você, que não está onde você está e nunca vão conseguir. Você vai descer para brigar com eles? Você vai perder tempo com isso? Vença a si mesmo e você vai ver o que Deus fará na sua vida. Que 2020 seja o melhor ano na sua história. Fique de pé comigo, por gentileza. Posso fazer uma oração, pastor Abílio? Quem foi que mandou você parar? Quem foi que disse que chegou a hora de desistir? Só está começando. Feche os seus olhos. Aprendi uma música esses dias que é mais ou menos assim: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Recebe. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Pai, eu oro nesse momento para que todos os seus filhos sejam alcançados pelas promessas. Quando este culto terminar, que voltem renovados e cheios do seu
seu espírito para casa, porque o tempo de cumprir as promessas chegou. Abra a mão direita comigo e diga em nome de Jesus: todos os demônios tentaram roubar a minha bênção, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Feche a sua mão, conta até 3, você joga no chão, pisa em cima, abraça 3 pessoas e diga para elas: vai se cumprir a promessa. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver onde você vai chegar. 2,5, Salvador será chamada de capital daqueles que têm promessa. 3, jogue no chão, pisa em cima, abrace o seu irmão.